Jesus. Amém? Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Estou muito feliz, irmão, hoje. Acho que todos nós estamos, né? 7 anos de ministério. Eu não estou desde o comecinho, mas eu acho que faz uns 6 anos já que eu tô. Porque eu comecei quando desceram do Novo Habitat lá, né? Da favela da Pepsi. Mas antes de eu iniciar aqui a mensagem, eu até pensei que era o pastor, né? Que normalmente, depois da festa, o pastor que prega. Mas eu sei que Deus vai falar com cada um de nós aqui nessa noite, irmão. Mas antes de eu começar, eu também queria expor, né, o meu sentimento. Porque, por exemplo, foi através dessa igreja que eu conheci a minha esposa maravilhosa, né? Olha aí. Ela não esperava por essa. Então, essa igreja trouxe muitas coisas boas para a minha vida, né? Toda a minha família, né? Toda a minha família veio, acho que se uniu por causa dessa igreja, né? Acho que quem é mais próximo aqui da minha família, acho que o Fagner, Nayara, o pessoal que morava com a gente, sabe do problema que nós passávamos, principalmente meu pai e minha mãe, e depois que nós conhecemos a Cristo, né? E através da igreja evangélica, adoração, a nossa família se uniu e hoje nós estamos na presença de Deus, né? E por mais que aos trancos e barrancos, né? Minha família está aqui, eu estou aqui. Esses dias eu parei para pensar, né? Eu falei, meu Deus, eu já estou há 6 anos aqui na igreja, né? E eu acho que se eu faltei em culto assim, de fim de semana, foi raríssimos. Um ou outro, né? De 6 anos. E às vezes na semana, por causa do trabalho, eu não consigo vir, mas foram 6 anos assim, praticamente vindo fim de semana. Claro que tive meus altos e baixos, né? Acho que todo mundo passa por isso, mas 6 anos junto, então não tem como não se sentir em família, né? Então, e se tem uma coisa que é o que eu vou ministrar hoje, que eu acho que é essencial, e que foi essencial para mim, e que é essencial para todos nós, irmãos, e que foi primordial para que eu não desistisse, foi ter mantido a minha fé em Jesus. Porque, irmão, se eu fosse confiar em qualquer outra pessoa, eu já teria desistido. Porque quando nós botamos a nossa confiança em alguém, nossa total confiança, né, em alguém, com certeza esse alguém ele pode falhar e nós, consequentemente, vamos falhar juntos. Mas eu queria falar aqui nessa noite sobre a importância da fé, né? Da fé verdadeira. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Eu sinto que Deus vai falar conosco nessa noite. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Vou ler aqui. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Eles estavam no mar da Galileia. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes:
por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Só até aqui. Irmão, essa é uma das passagens, acho que todo mundo conhece. Todo mundo já ouviu, alguém já deve ter ouvido pregações, enfim. Mas eu queria destacar alguns pontos aqui que eu achei interessante, que fala sobre a verdadeira fé, né? Porque a fé, irmão, é uma coisa que nenhum de nós devemos perder. Interessante que Paulo falou assim: olha, eu encerrei minha carreira, né? Encerrei. Paulo, ele sabia que ele iria ser morto, né? Porque ele estava preso. Quando Paulo escreveu sua última carta, ele estava preso. Olha que interessante. E aí Paulo sabia que faltava poucos dias para que ele fosse morto, porque já tinham marcado o dia que iriam matar ele. E aí ele escreve uma carta dizendo o seguinte: olha, eu encerrei minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Paulo estava dizendo assim: olha, tudo que eu fiz pelo Evangelho, todas as minhas pregações, todos os milagres que eu operei, todas as provações que eu passei em nome de Jesus Cristo, tudo isso que eu passei, eu encerro agora. Mas só tem uma coisa que eu não posso perder, que é a minha fé em Jesus Cristo. Por quê, irmão? Porque somente quem tem fé agrada a Deus. E aí nós vamos para essa passagem, em que a Bíblia diz que Jesus tinha acabado de ministrar à beira do mar, e ele fala para os discípulos: olha, nós vamos atravessar o mar da Galileia até o outro lado, para que a gente possa chegar a outras terras e pregar mais o Evangelho. E o interessante é que Jesus vai ao barco com os seus discípulos, e nós lemos aqui que tinham outros barcos também em volta. E a Bíblia diz que eles foram caminhando pelo mar da Galileia, foram navegando, e num determinado momento começou a surgir uma tempestade. Uma lição que eu aprendo aqui, irmão, é que nunca nós devemos confiar em nossa própria força. Nunca nós devemos confiar, por mais, irmão, que nós tenhamos experiência, por mais que nós tenhamos vivência naquilo, nós nunca devemos confiar na nossa própria força. Sabe por quê, irmão? Porque chega uma hora que a nossa fé começa a balançar. Aqui eu me lembro de um episódio que todo mundo critica, irmão, Pedro. Mas que quando Jesus aparece no meio do mar, e aí Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, eu quero que você ande sobre as águas, vem até mim. Pedro foi o único que teve coragem, irmão. Você imagina você no alto de um mar, no mar aberto, você subir na proa, você subir na ponta do barco, ver Jesus, Jesus fala que vem. Você teria coragem, irmão, de colocar o pé? É a mesma coisa aqui, ó, o chão está lá embaixo. Pedro teve coragem. E um detalhe, a Bíblia diz que ele chegou a dar 3 passos. Pedro também andou sobre as águas. E a Bíblia diz que aí Pedro começou a fraquejar. E quando ele ia começar a afundar, Jesus pegou na mão dele. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Muitas vezes no meio da tempestade, no meio das tribulações, no meio das provas, Jesus requer de nós fé. Nós só vamos passar pelas provações quando a nossa fé entrar em ação. Irmão,
Mesmo que a nossa atitude pareça ser incomum, porque aos olhos humanos, Pedro ia afundar no primeiro passo que ele der. Pedro iria afundar, irmão. Mas aquele que tem confiança em Jesus Cristo, aquele que confia que o Senhor a quem ele serve é poderoso, irmão, ele pula do barco sem olhar. Foi como o Fagner falou aqui, a criança, de tanto ela confiar no pai, ela se joga. Alguém aqui, irmão, já viu uma criança, quando está segurado na mão de um pai, olhar para os dois lados da rua para atravessar? Eu nunca vi uma criança parar e olhar assim. Por quê, irmão? Porque quando a criança está de mão dada com o pai, ela confia no pai. E assim somos nós quando nos relacionamos com Deus. Por mais que nós passemos pelas tribulações, pelas provas, nós sabemos que nós temos um Deus que está segurando em nossas mãos, e nós temos que ter plena confiança nele. Irmão, confiar em Jesus não é fácil, mas é necessário. Aqueles discípulos colocaram a fé neles, porque eles eram experientes, eles sabiam lidar com a tempestade. Só que aí a tempestade começou a piorar. E aí a Bíblia diz que eles foram até o barco, até onde Jesus estava dormindo. Olha que detalhe importante, irmão. Os discípulos estavam passando por uma tempestade e Jesus estava dormindo. Aí quando eu li essa passagem, eu falei, meu Deus, não é possível. Acho que nem quem tem o sono mais pesado do mundo, eu não conseguiria dormir num barco, balançando para lá e para cá, com um barulho de trovão, água entrando. Tem gente que tem sono pesado, mas Jesus mostrou que ele tinha mais. Aí, quando eu vi, eu falei, mas meu Deus, não é possível, irmão, que Jesus não tinha ouvido a tempestade antes. Impossível. Mas Jesus continuou dormindo. Sabe por quê? Porque ele queria que os discípulos procurassem a ele. Sabe qual que é o nosso problema? Que quando a gente está passando pela tribulação, a gente espera a Deus. A gente senta e fica esperando Deus agir. Sabe que, irmão, Jesus estava dormindo, mas Jesus estava esperando os discípulos chamarem ele e falar assim, Jesus, eu preciso que você me ajude, irmão. Quando a gente passa por alguma situação, a gente não tem que ficar sentado esperando Deus descer do céu e agir em nossa vida. Nós temos que ir ao encontro de Jesus. Nós temos que buscar ao Senhor. A Bíblia diz, olha, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Sabe quando você vai conseguir passar por essa tribulação? Quando você for ao encontro de Jesus. Irmão, Jesus Cristo morreu justamente para isso. Você sabe como é que era o relacionamento de Deus no Antigo Testamento? Essa é a principal diferença do Antigo e do Novo. No Antigo Testamento, Deus ia até o homem. Você pode ver todos os casos. Deus chegou a Abraão e falou, Abraão, vou fazer de ti uma grande nação. Deus chegou para Gideão. Deus chegou para Mesaque, Sadraque e Abednego. Sempre Deus foi ao monte. Sempre Deus se manifestava, sempre partia de Deus se manifestar com o homem. Mas quando chegou no Novo Testamento, Jesus Cristo morreu, a Bíblia diz que o véu se rasgou para quê? Para que o homem pudesse se achegar a Deus. E agora nós temos um relacionamento aberto. Por isso eu queria dizer para você nessa noite, meu irmão, não espere Deus descer do céu para agir na sua vida. Vá ao encontro dele, se relacione com ele, fale com ele.
Esse é o nosso problema. A tempestade está acontecendo, e a gente está parado esperando Jesus Cristo vir do céu, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, vá ao encontro de Jesus, acorde Ele se necessário. Deus quer que você acorde Ele nessa noite. Não que Ele esteja dormindo, mas porque Ele está esperando você ir até Ele. Aleluia. E aí os discípulos vão até Jesus, acorda Jesus, e a Bíblia não mostra se houve um diálogo, de quando ele acordou, se eles dialogaram, mas a Bíblia diz que Jesus, quando se levantou, virou ao céu e falou assim: mar, cala-te, vento, aquieta-te. E a Bíblia diz que nesse exato momento houve um silêncio. As ondas que estavam entrando para dentro do barco se acalmaram. Irmão, essa é a consequência de quem busca a Deus. Quando nós resolvemos nos relacionar com Deus, quando nós resolvemos acordar Jesus, o vento e o mar se acalmam. E a Bíblia diz que os discípulos olharam e falaram assim: olha, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós somos pescadores, nós estamos acostumados a andar na tempestade. Ele é apenas um carpinteiro. Eu tô acostumado a viver na tempestade, ele não. Mas eu tô apavorado, ele não. Irmão, naquele momento Jesus mostrou, Jesus deixou bem claro que nós devemos apenas confiar nele. Jeremias diz: maldito é o homem que confia no seu braço direito. Maldito é o homem que confia no homem. Se tem uma coisa, irmão, que eu sempre peço para Deus, é que eu não venha confiar, que eu não comece a confiar mais em mim do que nele. Por isso que eu sempre gosto de cantar esse hino, irmão, que diz: eu quero ser como criança. Porque a criança confia no seu pai. A criança, irmão, depende do seu pai para se alimentar, depende do seu pai para se vestir. E quando eu canto: Senhor, eu quero ser como criança, é porque eu quero depender de Deus, irmão, para tudo. Sabe por quê? Porque dinheiro, irmão, pode comprar remédio, mas não compra saúde. Dinheiro pode comprar uma cama box de R$2.000, mas não compra o sono. Entende? O problema é quando a gente tenta preencher. Presta atenção nisso aqui. Às vezes a gente tenta preencher o que é imaterial com material. Quer ver um exemplo? Às vezes a gente tenta agradar os nossos filhos fazendo o quê? Comprando alguma coisa. A gente compra isso, compra aquilo, mas não dá amor, não dá carinho. Irmão, nada material vai substituir o que é imaterial. Dinheiro não substitui amor, dinheiro não substitui carinho. Por isso, irmão, nunca confie nas suas forças. Porque, irmão, o segredo de tudo, além da fé, é perseverar. Essa igreja só está de pé hoje porque as pessoas que estão de alicerce dessa igreja perseveraram. Você imagina comigo, irmão, Noé, numa época em que nunca tinha chovido.
presta atenção, esse é o detalhe. Na época de Noé nunca tinha chovido. E de repente um cara começa a construir um barco. Ele virou motivo de zoação, motivo de zombaria. As pessoas passavam, viam Noé construindo um barco e falavam: você está doido? Aqui não tem rio, nunca choveu, você está construindo um barco por quê? Mas ele tinha uma palavra que Deus tinha falado para ele: olha, vai chover. Noé confiou em Deus, na palavra de Deus. E por mais que as pessoas zombavam dele, falavam: você está louco. Você está louco, você está construindo um barco num lugar onde nunca choveu, onde não tem um rio. E o final a gente já conhece. Aquele que confiou em Deus, estava onde? Dentro do barco. E um detalhe importante, a arca que Deus mandou construir, não tinha leme. Leme é como se fosse um objeto que você consegue dar direção para o barco. Como se fosse o volante de um carro. No barco se chama leme. E quando você pega Deus falando para Noé, tem um capítulo de Gênesis que fala: Noé, você vai construir isso aqui de tantos metros, de madeira tal. Deus dá todos os detalhes. E ele fala assim: olha, mas eu quero que o barco não tenha leme. Você não vai direcionar o barco. Quando nós entramos dentro do propósito de Deus, quem tem que nos direcionar é Ele. Está começando a entender? O dilúvio começou a acontecer. As águas começaram a levantar o barco. Mas era Deus que estava direcionando. Porque, irmão, eu tenho certeza, se Noé constrói um leme naquele barco, Noé ia se desesperar. Para onde que eu vou? Porque, irmão, um dilúvio para acabar com a terra, irmão, não era pouca água não. Não é essa chuva que dá em Diadema. Literalmente um dilúvio. Que foi capaz de subir um barco gigantesco. E eu imagino que se esse barco tivesse um leme, Noé ia se desesperar: meu Deus, para onde que eu vou? Ia começar a girar esse leme. Por isso que Deus falou assim: olha, fica quieto, o barco é meu, eu que mandei você construir, eu que vou direcionar. Porque eu tenho que estar no comando. Eu vou finalizar. E quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos se impressionam com o que aconteceu e dizem: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmão, as pessoas que confiaram em Jesus, naquele momento ali, naquele episódio, eles tiveram uma experiência de vida totalmente diferente. Porque eles viram um milagre literalmente acontecer diante dos olhos deles. E quando eu vejo episódios assim na Bíblia, né, dentre vários milagres que acontecem, eu fico me perguntando, eu falo: Deus, como eu queria ter vivido isso, né? Eu falo para Deus, Deus, eu queria ter visto o Senhor ter acalmado uma tempestade. Eu queria ter visto o Senhor fumegar um monte. Eu queria ter visto sair água de uma rocha. Eu falo para Deus, Deus, eu queria ter visto esses milagres. Eu queria ter visto os milagres que o povo de Israel viu. Porque aí, eu falando com Deus, eu falava assim: talvez eu acho que eu seria uma pessoa mais constante. E aí Deus fala para mim assim: filho, o povo de Israel que viu muito mais, muitos deles reclamaram.
E aí foi que Deus me trouxe nessa palavra, nessa passagem, sobre fé. Porque, irmão, eu posso não ter visto todos esses milagres. Eu posso não ter visto todos esses milagres, de um cego ver, de um coxo andar. Eu não vi, até hoje não vi. Mas eu tenho fé, irmão, na palavra de Jesus Cristo. Na palavra que Ele disse que estaria comigo até a consumação dos séculos. Quando Ele diz, olha, aquele que me ama, olha só, aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu virei a Ele, me manifestarei a Ele, e farei nele morada. Por isso eu quero te pedir nessa noite, ame mais ao Senhor. Se em algum momento da sua vida você duvidar, assim como eu já duvidei, e muitas vezes pode ser que eu duvide mais para frente, ame ao Senhor. Porque aquele que ama ao Senhor, o Senhor o ama e mora nele. A única pessoa que pode suprir todas as suas dúvidas é o Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você ficasse de pé comigo, eu vou finalizar. Eu sinto Deus agindo, irmão. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu sinto o Espírito Santo indo de encontro a alguns corações aqui. Eu sinto o Espírito Santo quebrantando algumas pessoas aqui nessa noite. Eu sinto que Deus quebrou alguns corações. E eu quero te dizer nessa noite, eu não sei quem é, mas eu quero te dizer que a partir de hoje a sua vida não será mais a mesma. Eu trarei transformação sobre a sua vida. Eu transformarei o seu pensamento. Eu transformarei a sua vida. Eu transformarei a sua família. Eu transformarei a sua saúde. Deus está começando, irmão, a entrar na vida de muitas pessoas aqui. Deus está renovando vidas. Deus está restaurando pessoas que há muito tempo tinham perdido a sua fé, perdido convicção em muitas coisas. Deus está restaurando uma fé verdadeira aqui nessa noite. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus, oh Senhor, meu Deus, quebranta, Pai, o nosso coração, quebranta, Deus, porque eu sei que há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar nessa noite, Senhor, por todos nós que estamos aqui, Deus, ouvindo essa palavra, que participou aqui, Pai, deste culto, Pai, que nessa noite possa haver, Deus, transformação. Toca, Deus, toca em nossos corações, transforma a nossa vida, que a partir de hoje, Pai, a gente possa ser renovado, estar pronto, Pai, para agir, estar pronto, Deus, para viver verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Pai, por isso eu te peço nessa noite, se há alguém fraco aqui, Pai, se há alguém, Senhor, que já não tem mais ânimo, é isso, Pai, que eu quero, que alguém que não tenha mais ânimo para viver o Evangelho, que não tenha mais ânimo, Senhor, para viver os Teus milagres. Eu sei, Pai, que há pessoas aqui desenganadas com o Teu milagre, com o Teu poder. Nessa noite, Senhor, tira essa dúvida do coração, mostra, Senhor, para ele, mostra para ela, Deus, que o Senhor tem poder, e que agindo o Senhor ninguém pode impedir. Renova, Deus, nessa noite. E nos faça, Deus, mais próximos de Ti. Assim, Deus, eu oro e Te agradeço em nome de Jesus Cristo. E aqueles que acreditam, aplaudam o Senhor nessa noite.
Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade.